batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2 metros e meio. Sejam bem-vindos ao 56º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Alessandro Barcelos, presidente do Sport Clube Internacional. Alessandro, bem-vindo à Folha. Prazer estar falando contigo, Pedro, com Folha Seca, já com prestígio enorme, com pessoas importantes do mundo do futebol, né? E a gente sente aí bastante lisonjado de poder estar conversando contigo e com o público que acompanha o teu trabalho também, que acompanha o futebol no mundo. O prazer é todo meu. Encabeçada por ti, a Chapa 5, ou Chapa 05, penso que seja a Chapa 5, venceu as eleições para o Conselho de Gestão do Triênio 2021-2023. Essas eleições acabaram por constituir um recorde nacional no âmbito da quantidade de votantes em eleições de clubes, com cerca de 2/3 dos mais de 29 mil sócios a votarem na Chapa 5. Como dizes, isso acaba por trazer responsabilidades acrescidas, mas ao mesmo tempo traz também a legitimidade para afirmar um projeto, tendo, na verdade, até à tua eleição, os mandatos para o Conselho de Gestão do clube eram até de 2 anos e neste momento passaram a ser de 3 anos. Aquilo que te questionava desde já era se pensas que esse período já é um período adequado ou se achas que ainda assim continua a ser um período curto para gerir um clube como o Internacional. Importante, traz a informação e ela coloca e contextualiza um momento, né, em que a gente assume o clube, um contexto de dificuldade financeira, mas um contexto de muita participação do associado. O Internacional hoje é o clube brasileiro com o maior número de sócios ativos, né? Mesmo com a pandemia, com reflexos aí econômicos importantes, a gente continua mantendo esse forte apoio do torcedor que contribui, que vive o clube no seu dia a dia. E essa foi uma eleição com muita participação, e uma eleição que nos traz, como tu falaste aí, uma fala que a gente fez lá atrás, na posse, uma responsabilidade gigante, mas ao mesmo tempo, né, uma legitimidade para fazer aquilo que é o nosso compromisso com o torcedor, né? E nesse aspecto, o nosso projeto é um projeto que foi pensado, evidentemente, para esses 3 anos, que são o período de gestão, mas para que as coisas realmente aconteçam, é importante que se tenha, na medida em que se busca conceitos de governança, que se busquem ferramentas modernas de gestão, uma continuidade, né, e uma perenidade de alguns conceitos, né? E isso não é diferente num clube de futebol, numa empresa ou numa instituição pública, né? Então, mesmo sendo 3 anos o período de mandato, né, que já é melhor do que era antes, que eram 2 anos, nos dá já uma condição de 1 ano a mais de criar raízes e trabalhos que fiquem no clube e que fiquem como legado para que aqueles que venham depois da gente possam seguir dali para frente num ambiente melhor, né, do que o ambiente que a gente encontra quando chega, né, ou que a gente, na verdade, enfrenta quando chega, porque estávamos no clube como vice-presidente no período anterior, né, durante 2 mandatos, e assumimos a presidência agora. Então, encontramos nesse período histórico da vida do clube, dificuldades financeiras que precisam ser enfrentadas. E o nosso compromisso com o torcedor foi no sentido de buscarmos manter a competitividade, olharmos fortemente para as categorias de base, termos mais eficiência nos processos internos do clube e principalmente naqueles que são ligados ao futebol, às contratações, e por fim, né, buscar o equilíbrio econômico-financeiro com esse desempenho dentro de campo satisfatório, com títulos e com vitórias. Esse é o grande desafio que está colocado, e a partir daí se desdobram ações que vão nos fazer, tenho certeza, avançar nesses aspectos daqui para frente. Até porque, como já tiveste a oportunidade de referir, 2 anos acaba também por ser escasso, até porque aumenta o risco de que se contribua para, passa a redundância, para aumentar o desequilíbrio financeiro na busca do aumento da competitividade, não é? Há sempre esse risco quando o tempo é Per- curto. per- Perfeito, Pedro. Esse é um círculo vicioso do futebol brasileiro também.
né? Esse é um dos problemas que envolve também, de certa forma, a política brasileira, né? Quando se tem de cada 4 anos alternância de governos, se busca fazer coisas muito rapidamente para ter um retorno imediato para poder ter a reeleição. Né? Num clube de futebol é pior porque o período é menor, né? São 2 anos. E nesses 2 anos se busca fazer. No primeiro ano, o sujeito, se ele não é parte do ecossistema do clube, no primeiro ano ele demora para conhecer o clube. E no segundo ele corre para dar algum resultado. E isso, às vezes, não observa, né, o custo que isso representa para o clube depois dessa tentativa e que fica como passivo, né, para a instituição. Então, esse é sempre um desafio gigante que eu acho que a possibilidade de um tempo maior nos dá a condição de enfrentar isso. Né? A comunicação ela é muito importante com o torcedor, com o sócio, para que ele compreenda o momento que o clube vive. Internamente é importante também que os nossos, né, colaboradores, que aqueles que trabalham no clube, desde o atleta até né, a parte administrativa, financeira, todos compreendendo o momento que o clube vive e contribuindo para isso, sem dúvida nenhuma, facilita que a gente possa fazer essas transformações. Mas é uma tarefa bastante difícil e o tempo que a gente tem para isso, ele também não é um tempo muito grande. E a gente sabe que o futebol brasileiro é muito competitivo, né? Um campeonato hoje com distanciamento pequeno entre aqueles que estão na zona de rebaixamento e aqueles que estão brigando por uma vaga para as competições internacionais. Essa distância está cada vez menor, ou seja, o equilíbrio da competição é muito grande. E a gente precisa fazer um trabalho bastante focado para manter competitividade dentro de campo e enfrentar uma situação econômica difícil, financeira, mas que eu tenho certeza tem solução e vai ser resolvido. A verdade, Alessandro, é que, como nós sabemos, o torcedor olha sempre para o resultado e dificilmente acaba por dar tanta relevância a outros aspectos sobre os quais depende a própria vida do clube. Como comentas, toda a gente fala e adora a equipa do Flamengo de 2019, mas ninguém se recorda, ou pelo menos já se recordam menos, de que em 2013 a equipa teve de levar toda uma reformulação. Portanto, aquilo que eu te questionava era: quando assumiste a presidência do Internacional, a dívida de curto prazo cifrava-se na ordem dos 350 milhões de reais e, portanto, no fundo, havia que procurar mais receita do que despesa, fosse lá como fosse, venda de atletas, novos acordos de patrocínio, reduzir custos. Portanto, como é que foi esse início, inclusivamente em tempos de pandemia, da Covid-19 e, portanto, uma natural redução da receita? Em termos concretos, como é que procuraste que a tua equipa contornasse esta questão? Primeira questão que a gente enfrenta e enfrentou é em termos de orçamento, né? Adequar a estrutura do clube ao orçamento que se tem, né? Não se pode manter um gasto maior do que aquilo que você pretende ou vai arrecadar, né? Então, nós temos um trabalho muito forte de redução de custos. Nós tivemos uma redução de pessoal aqui da ordem de 25%, entre 20% e 25%, nas áreas administrativas, nas áreas meio do clube, também alguma coisa na área fim. Nós tivemos uma readequação de contratos que o clube tem, sejam eles da ordem da manutenção do estádio, enfim, disso também teve muito em tempos de pandemia com a parte de despesa de custo, porque a parte de receita, com esta retração, ela fica cada vez mais difícil, inclusive no mercado de atletas, porque a gente teve janelas de transferência, uma janela ao menos agora no meio do ano, que foi uma janela bastante comedida em relação à transferência de atletas. Né? Então a gente também teve que manter os nossos talentos aqui no clube, né, e tratar de diminuir muito para esse ano. A expectativa era chegarmos a um equilíbrio, chegarmos a uma redução e a um déficit zero. Vai ser difícil, porque isso contava também com uma venda de atletas que nós optamos até esse momento por não realizar e manter
uma competitividade maior, mesmo que isso custe alguma dificuldade nesse momento, mas também por entender que os nossos ativos vão valorizar muito, né? Se não for agora, vão valorizar muito nas próximas janelas internacionais. Então, esse é o esforço que foi feito, muito focado na redução. Agora a gente entra no novo momento, né? Momento de volta de usarmos aí as nossas plataformas digitais de forma mais efetiva para que o torcedor venha a fazer parte do quadro associativo para a razão além do estádio, ou seja, além de ter, né, os jogos aqui, o torcedor tenha produtos que façam o clube chegar até eles de forma mais presente e com isso valorizar a relação. Esse é o trabalho para frente, né? O Brasil passa também por uma necessidade de, vamos dizer assim, de buscar novas receitas para os clubes como um todo, a necessidade de uma organização mais forte em termos de uma liga, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que isso ainda não existe e a gente entende, né? O Internacional tem liderado isso junto com outros clubes, que é o momento dos clubes se unirem para que o produto futebol brasileiro, né, seja um produto mais bem elaborado, mais bem trabalhado, e que a gente possa daí buscar e oferir receitas novas necessárias para os clubes de futebol hoje que encontram-se limitados, pelo menos ainda aqui no Brasil, né, com as suas possibilidades de financiamento, sejam elas a partir da venda de atletas, a partir de alguma receita oriunda das transmissões dos jogos e dos campeonatos, das premiações dos campeonatos, né, dos patrocínios, mas isto chega num momento em que, para que a gente potencialize outras formas de arrecadação e de receita, a união dos clubes e o produto futebol brasileiro precisa ser melhor trabalhado e melhor valorizado. Então, seguindo os bons exemplos e as boas práticas que já existem no mundo, nós precisamos dar esse passo e isso também, vamos dizer assim, é um dos elementos chaves importantes que vão puxar esse novo momento, esse novo futebol brasileiro que a gente pode assim prospectar para o futuro. Aproveitando o gancho, como dizem no Brasil, em junho os dirigentes de 19 dos 20 clubes da Série A entregaram à CBF um documento em que comunicam a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje, como sabemos, é um produto da CBF. Tendo, na verdade, ficado claro que os clubes pretendem assumir a organização da competição, conforme referias, e que esperam com isso que, naturalmente, que haja benefícios já a partir de 2022. Mas em termos concretos, que liga é essa? Que tipo de mudanças vão poder existir nessa liga? Esse é um debate que está em andamento, né? Ele tem, pela complexidade da forma como os clubes brasileiros se organizam, alguns, né? Uma grande maioria de forma associativa, mas alguns com um modelo de estatuto, outro com outros, e como que isso dialoga, conversa, para que se possa efetivamente se ter uma ferramenta como uma liga, uma instituição como uma liga, de forma mais efetiva. Essas são as dificuldades que a gente vem encontrando nesses primeiros debates, mas um grande entendimento, na sua maioria dos clubes, de que isso é um passo necessário para que a gente venha a constituir. A ideia da liga, ela por óbvio, tem como pressuposto, né, melhorar o produto do futebol brasileiro e, com isso, buscar novas receitas para os clubes, mas ela tem também como pilar o aspecto organizativo, né? Para que a gente possa ter um campeonato com um calendário de médio prazo mais bem estabelecido, para que a gente possa, com isso, também estabelecer uma relação diferenciada nos produtos de televisão, produtos que a gente possa comercializar do ponto de vista tecnológico, virtual, né, na conexão com o torcedor. Esta relação, ela precisa ser estabelecida e trabalhada com muito mais, eu diria, peso e participação dos clubes, né? Hoje ela está delegada à CBF. Os clubes têm esse diálogo, têm esse canal, mas ele não é um canal onde efetivamente tem
esse olhar de quem está na ponta, que são os clubes. E isto a gente precisa estabelecer e melhorar. Evidentemente que isso não significa em nenhum momento que a gente não precise, não vá contar e não quer contar com a CBF, que tem uma parte importante nesta relação, que tem campeonatos específicos, como a Copa do Brasil, organizada, né, pela CBF, que tem a responsabilidade pelas seleções, neste caso, de todas as categorias, né, neste caso, também importante, porque faz relação com calendário, datas FIFA, perdão, Santinho. datas FIFA, questões importantes que envolvem o futebol brasileiro. Se a gente não tiver esta relação muito bem trabalhada, perdem todos, perdem os clubes, perdem a CBF, perdem os nossos parceiros comerciais, né? E isso a gente precisa estabelecer como uma nova meta e um novo momento que só vai ser possível se a gente tiver de fato a união dos clubes. Isso é complexo, Pedro, isso não é uma coisa simples. A gente tem isso como um propósito, vários clubes trabalhando nessa direção, mas a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro, a história do futebol brasileiro, ela nos trouxe em alguns momentos essa união, resultados positivos, e em outros momentos uma desunião, né, e uma busca por espaço individual, e isso eu acho que nesse momento está caindo de maduro para a gente trabalhar melhor essa unidade e ela se concretizar nos aspectos de governança, nos aspectos do fair play financeiro, nos aspectos de organização de calendário, como eu já falei. Todos são aspectos importantes e que hoje, na nossa opinião, ao menos na minha opinião, né, deixa a desejar, e o futebol brasileiro precisa avançar porque ele tem uma estimativa de valorização muito boa, mas ela precisa se concretizar em ações e os clubes são protagonistas desse momento. E prevês que no futuro o campeonato brasileiro possa vir a rivalizar com os campeonatos europeus de maior poderio financeiro? Esse é um objetivo, né? Esse é um objetivo. Aqui no Brasil, os jovens, principalmente, têm cada vez mais consumido produtos do futebol europeu, do futebol americano, que já começa, né, com a MLS a dar sinais de organização também importante, né? Outros esportes, como a NBA, como a NFL, enfim, isso ganha espaço na vida dos jovens aqui no Brasil, né? E a gente acaba perdendo por não ter um produto atraente, por não ter atrativos, por não ter esse trabalho mais organizado e focado, a gente acaba perdendo espaço para isso, né? E a condição, a perspectiva, a qualidade do futebol brasileiro, ela nos permite trabalhar com essa perspectiva de ter um campeonato com essa valorização que as ligas, principalmente as europeias, já encontram. E, já agora em relação aos estaduais, qual é que é a tua visão sobre isso? És a favor, és contra, da forma como estão a ser levados a cabo hoje em dia, de outra forma? Existe para quem não vive o Brasil e as suas referências mais culturais de relacionamento, existe uma tradição muito forte que acompanha a vida dos clubes, e aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, né, na rivalidade que temos aqui entre Internacional e Grêmio, mas a importância que o campeonato regional tem para a sociedade do Rio Grande do Sul, para as comunidades. O Rio Grande do Sul é um estado, tem 496 municípios e tem equipes de todas as regiões, e é um momento em que elas podem enfrentar, né, o Internacional, o Grêmio, e valorizar o Juventude já na Série A também, enfim, outras grandes equipes, mas valorizar esse momento do futebol gaúcho. Então, para nós é muito importante esse campeonato com este objetivo, né, de manter forte o futebol gaúcho, de manter vivo o futebol gaúcho. Agora, a gente sabe que o calendário está ficando cada vez mais apertado e que as possibilidades também financeiras, tanto para os clubes maiores quanto para os clubes menores do interior, elas estão cada vez
ficando mais difíceis, né? Se financiar, se ter jogadores no clubes do interior que muitas vezes têm um calendário de 3 a 4 meses, eles abrem, funcionam 4 meses e fecham, né? Praticamente o seu departamento de futebol profissional. Manter isto funcionando com verbas que a tendência é, né, neste momento, estarem sendo reduzidas, é um desafio enorme. Então a gente vai ter que achar uma equação para isso, para encaixar isso no calendário do futebol brasileiro. O ano que vem, por exemplo, nós teremos Copa do Mundo em novembro, né? Então um calendário menor aí, né? Já esperando que tenhamos passado por esse momento de pandemia, voltando a um ritmo normal, um calendário que comece, né, em fevereiro, que tenha uma pré-temporada. Esse é o desafio. Agora, além do calendário, eu falo no aspecto financeiro, econômico, porque não é só dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, mas os clubes do interior do estado que participam desse campeonato regional, esse campeonato estadual, eles precisam ser viabilizados. Sem isso, realmente aí perde mais ainda o produto, a qualidade, né? E, portanto, mais dificuldades teremos. Então, é um esforço que a Federação Estadual está fazendo, com apoio do Internacional, por óbvio, para tentar achar soluções aí que caibam no calendário, talvez com uma fórmula menor, né? Mais apertada, caiba no calendário e que viabilize financeiramente a competição, principalmente para aqueles clubes que precisam deste momento, inclusive para manter as suas atividades aí funcionando durante o ano. E falando agora de gestão propriamente dita, até porque não nos podemos esquecer que antes mesmo da experiência como presidente do Inter, assumiste no final de 2019 o cargo de vice-presidente de futebol, tendo essa experiência durado pouco menos de um ano, mas tendo dado uma experiência acrescida para preparar para o cargo atual. Aquilo que questionava tinha que ver com a gestão de recursos humanos, porque na verdade consideras que mais desafiante, que esse provavelmente será o aspecto mais importante do futebol, porque eventualmente uma pessoa pode desenvolver conhecimentos através de formações para evoluir nos conceitos técnico-táticos, por exemplo, mas que no caso da gestão de recursos humanos é o mais desafiante. Pensando também na experiência que já tinhas tido no mundo empresarial, quais sentiste que são as maiores diferenças entre gerir uma equipa no mundo corporativo e gerir um clube de futebol? Existem muitos conceitos e ferramentas que podem ser utilizados e devem ser utilizados num clube de futebol. Os conceitos de governança trazem para dentro do futebol a condição de você implementar um planejamento, de você gerar execuções a partir dele, de você adequar suas estruturas, de você ter um ambiente realmente profissionalizado. Isso a gente acompanha, insiste e trabalha para que se efetive. Agora, é importante, eu tenho visto talvez até uma carência de base acadêmica ou intelectual, ou até mesmo experimental e operacional, de coisas que falem um pouco da peculiaridade que é um clube de futebol. Eu falo um pouco da realidade do Brasil. Tá? São entidades centenárias, são instituições extremamente políticas, né? Mas que, ao fim e ao cabo, lidam com um orçamento gigantesco e com resultado. Então, quando você junta cultura centenária com política e com necessidade de ter resultado, isso é uma combinação muito difícil de acontecer no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo trabalha, evidentemente, com cultura, trabalha com um certo grau de política, mas muito mais externa, no ambiente de conjuntura econômica, financeira, que abram oportunidades ou tragam ameaças, mas ele tem um direcionamento para o seu resultado e trabalha com muito mais facilidade isso do que o futebol. Detalhe interessante que cabe refletir, né, no caso do Brasil são clubes associativos e os empregados de um clube de futebol oferem mais lucros e dividendos do que os seus superiores.
Eu não conheço aí muitas empresas, talvez poucas no mundo, onde isso aconteça, né? Então, esta diferença, a forma contratual que se tem no futebol, são contratos longos, de 5, 4 anos, 3 anos, né, com garantias estabelecidas pela legislação, né? Estou falando aqui no caso específico de atletas, mas podemos falar também em cargos executivos, que muitas vezes são contratados dessa forma. Então, gerir isto não é a mesma coisa que gerir determinados contratos e determinadas formas corporativas. Existe aí uma necessidade também de se utilizar de instrumentos de gestão de pessoas para que a gente mantenha esses nossos colaboradores que são artistas da bola motivados para que o ambiente do futebol não se perca apenas num ambiente contratual. Ele precisa existir, é o fator da torcida que está fazendo falta, que agora está voltando, isso motiva o atleta, é a transparência na relação com o departamento de futebol, é os compromissos assumidos serem cumpridos de forma permanente para que se tenha credibilidade no momento difícil, no momento de cobrança, e para que se tenha união, para que se tenha trabalho conjunto para que isso dê resultado, confiar, né, no profissionalismo e aí, acima de tudo, né, fazer a diferença no uso, principalmente da modernidade das tecnologias, da eficiência nas contratações, da ciência de dados. São vários elementos, eu estou falando aqui palavras que parecem soltas, mas que para nós elas se encaixam muito, né, num ambiente novo de trabalho, né, onde você usa mais essas ferramentas para ter resultado, né, e utiliza da gestão de recursos humanos, como tu falaste, da gestão de pessoas, para também fazer com que essa lógica se coloque sobre um outro patamar entre empregado e empregador, entre chefe e subalterno, né? Que se tenha outro tipo de relação, porque o futebol ele exige isso da gente. E muitas vezes a gente tenta trazer um conceito que parece ser mais simples, né? Eu uso em discussões nossas aqui, eu usava o exemplo. Você pega na sua empresa, dizia eu para um amigo meu de conselho aqui, e lá você pega o seu melhor funcionário, ele erra. Você pega ele no outro dia, por vontade sua, e o demite. Isso não tem repercussão nenhuma. Você perdeu, vai contratar outro. Você pega o seu melhor jogador, por um erro que possa ter cometido, e você resolve fazer um processo de demissão, você primeiro vai ter um problema contratual. Segundo, uma repercussão pública gigantesca. Terceiro, você pode estar prejudicando a própria equipe, porque está perdendo um jogador importante no contexto. Então, o gerenciamento de um caso e de outro, ele é diferente, seja pela necessidade do resultado, seja pelo impacto público que isso possa ter. E então, nesse caso, eu trago um exemplo assim hipotético, mas bem específico, para mostrar a complexidade que é o mundo do futebol e muitas vezes o exercício que se tem que fazer dentro do clube, a portas fechadas com o seu grupo, com o seu time, com as pessoas que o cercam, tomando decisões todos os dias para que essas coisas fiquem dentro do clube, no ambiente do clube, e que a gente possa para fora sempre trazer aquilo que é o orgulho do torcedor, que é a vitória, que é a união do grupo, que é a conquista. Isso é difícil, mas mostra essa diferença. E aí o recurso humano, a forma como se maneja, a gente pode ir detalhando, Pedro, até mesmo a gestão de um grupo, né? A gente tem visto muitos treinadores que têm um desempenho tático e técnico muito alto, muito bom, mas que às vezes por um aspecto aí comportamental acabam não conseguindo tirar do grupo de atletas aquilo que é melhor, né? E muitas vezes a gente acaba vendo treinadores com limitação tática, com limitação técnica, mas com uma capacidade de gerir recursos humanos importantíssima, fortíssima, que acaba tirando desse grupo de atletas muito mais do que eles poderiam entregar e conquistando, inclusive, títulos importantes. Então, se a gente conseguir, né, sempre ter profissionais que, ou eu não digo um profissional, mas um grupo de profissionais que coordenem esses dois aspectos, tático, técnico e emocional, de grupo, de gestão de grupo, a gente vai ter aí
vamos dizer assim, uma conjunção muito positiva, e é isso que a gente tem trabalhado aqui no clube, um grupo multidisciplinar que se complementam em algumas valências, considerando essas duas que eu falei, para que a gente possa ter resultado. Acho que esse é o trabalho que precisa ser sempre observado para que a gente possa ter melhores resultados. Aproveitando o facto de já teres abordado a parte desportiva e a parte da equipa, o facto também de teres assumido a vice-presidência de futebol do clube no final de 2019 também te colocou numa posição privilegiada para saber também que em 2017 o clube aumentou o seu orçamento para a área do futebol de aproximadamente 200 para cerca de 280, 300 milhões de reais. E como referes, a verdade é que esse salto orçamental não teve a mesma proporcionalidade no salto competitivo da equipa. Quanto a ti, focas, já te ouvi focar dois aspectos. Por um lado, a questão da ciência de dados, ou seja, que tinhas o objetivo, quando assumiste a presidência, de usar muito mais esta ciência de dados para aumentar a eficiência do investimento. E, por outro lado, algo que também me parece ser muito importante é a comunicação com o departamento financeiro, porque infelizmente quando eras vice-presidente para o futebol do Inter, não tiveste a oportunidade de fazer qualquer reunião com esse departamento. Ambos estes fatores são muito importantes, não é? Ou seja, tentar tornar o mais objetivo possível uma decisão, por exemplo, de compra ou de venda de um determinado atleta e, por outro lado, o ter para todo momento presente na cabeça os obstáculos orçamentais, não é? Quanto é que se pode gastar, onde é que estão os excessos e tudo mais, não é? Acaba por ser um equilíbrio entre estes fatores. Pedro, trouxeste alguns elementos importantes aí que e eu verifico que tu estudasse bastante aí o nosso case aqui, mas 2017 nós estávamos na Série B e o clube acabou fazendo um investimento alto porque ou saía, não tinha como permanecer, isso seria muito ruim, né? Permanecer na Série B. E talvez tenhamos feito um exagero em termos de investimento para que aquilo que pudesse ter algum risco não acontecesse, que era não estarmos na Série A. Mas o fato é que também, tu não referisse aí, 2019 para 2020, quando assumimos o futebol, nós reduzimos 15 milhões no orçamento. Então, conseguimos fazer isso já com um trabalho inicial embrionário nesse tema da eficiência. Né? Nós temos aqui um centro de avaliação e prospecção de atletas, que a gente chama de CAPA, né? O símbolo. E esse centro foi, em 2020, valorizado e em 2021 mais ainda. E dali saem, a partir do uso de ferramentas que já são conhecidas do mundo do futebol, uma avaliação do mercado internacional, desde os mais jovens até jogadores com mais experiência, né, nos mais diversos aspectos. E isso faz com que a gente busque uma maior eficiência na contratação. No início de 2020, eu assumo o futebol em 19, nós tiramos mais de 30 atletas do nosso elenco e repusemos aí em torno de 13 a 14 atletas. Em 2021, eu já como presidente, nós retiramos mais 25 atletas e contratamos apenas 7 atletas. Os demais subiram das categorias de base do clube para compor o elenco profissional. Essa vai ser uma tônica dos próximos 3 anos. Contratações pontuais, com baixo risco, né, deixando para apostar nos mais jovens, né, e não apostar nos mais velhos. Mais velhos são jogadores mais formados, com mais experiência, né, que já performaram ou ainda têm a performar, mas que têm uma segurança maior. E fazermos sim apostas em jogadores jovens, porque esses, além de ter um custo ainda menor, eles uma capacidade de formação e de adaptação maior, né? Eu detalho um pouco mais isso, se a gente puder depois trabalhar um pouco esse tema das categorias de base, que é um dos pilares fundamentais para o nosso projeto. Mas eu destaco aqui da tua fala o tema do relacionamento interno do clube, né, com as suas áreas, né? Quando tu fala do setor financeiro com o futebol, realmente essa foi uma dificuldade que talvez outros clubes tenham também, de tratar o futebol, o departamento de futebol, como uma ilha dentro das estruturas do clube, né?
E isso não pode existir. O futebol ele precisa estar conectado com a realidade do clube, o financeiro precisa estar conectado com a realidade do futebol, para que proponha soluções, sejam elas de aumento de receita, sejam elas de realização dos seus compromissos. E a gente assume o clube e imediatamente nomeamos uma figura e uma função que não existia, que é de CEO, nomeamos um CEO. E esse CEO, então, a partir da nomeação de executivos em todas as áreas, CFO na área de finanças, CMO na área de marketing, operações, enfim, todas elas com os seus executivos, se cria, então, uma camada nesta linha da governança de executivos e se passa a ter esse protagonismo nessa relação. Fundamental para se ter o planejamento, né? Coisas simples assim, como, por exemplo, uma negociação de atleta onde se prontifica ter alguma bonificação no seu contrato. As datas de bonificação, elas precisam minimamente estarem conversando com o fluxo de caixa do clube. Né? E o fluxo de caixa de um clube de futebol, todo mundo sabe, é sazonal. Ele não é linear. Tem meses que tu tem maiores receitas, tem meses que tu tem menores receitas. Encaixar isso já ajuda enormemente o gestor a tomar, a fazer o manejo do caixa das suas finanças. Isso era desencaixado muitas vezes, chegava em períodos em que tínhamos vencimentos de parcelas importantes de alguma aquisição, de algum investimento, e o nosso fluxo de caixa estava desencaixado. Isso não pode existir. A gente terminou com isso, tem trabalhado muito para que isso não aconteça, né? Esse desencaixe de prazos e a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Dei um pequeno exemplo para quem está nos assistindo entender o quanto é importante essa relação financeiro, futebol, por óbvio, o conselho de gestão, que é o órgão máximo do clube e que faz essa relação funcionar. Então, são avanços que a gente vai tendo que enfrentar e que são necessários para estabelecer um funcionamento melhor do clube. Sem dúvida nenhuma. E há algo que também referes, por vezes, com o qual eu estou inteiramente de acordo, que é uma excelente medida da eficiência, das contratações, tem que ver exatamente com o custo, que um atleta tem por minuto. Apenas para focar isto num exemplo, para transmitir um exemplo, o José Paulo Guerrero, por exemplo, muita gente diz, ok, é um jogador caro e, como dizes, acaba por ser um jogador valorizado no mercado mundial. A determinada altura dizias que o jogador estava a custar cerca de 700 reais por minuto, enquanto que havia outros que custavam 14 mil reais por minuto e, portanto, isto é um indicador muito concreto. Há outro tipo de indicadores desta natureza ou semelhantes que também tenhas identificado para fazer esta análise de eficiência? Eu diria o seguinte, Pedro, até esses dados que tu tens aí a gente levantou lá atrás, porque era uma forma de mostrar o quanto esse conceito da eficiência precisa estar presente nas decisões, nas tomadas de decisões, e o quanto se perde de recursos com jogadores que são contratados, com contratos, como eu falei anteriormente, longos, e que acabam não jogando muito pouco. E, inclusive, nós temos casos de jogadores emprestados para outros clubes, onde o Internacional paga o salário para eles jogarem lá. Né? Então, esse é o tamanho, né, da necessidade que a gente tem de reduzir essa ineficiência. Né? Ela vai acontecer, vai. Nós vamos errar, vamos. Mas nós temos que errar muito menos. A gente erra muito. E essa metodologia de tentativa e erro, onde você contrata 20 para 5 dar certo, acabou no futebol brasileiro. Isso está asfixiando os clubes. Isso pode ser interessante para o mercado empresarial, para quem faz intermediação de jogador, mas para os clubes hoje, isso não é mais interessante. Isso é um problema. Né? E você acaba inchando uma folha salarial com jogadores que não têm performance para aquele momento ou para aquele clube. Então, existem outros indicadores, né, que a gente tem trabalhado recentemente no nosso centro no nosso CAPA, né, a gente contratou um estatístico para trabalhar exatamente com essas métricas, produzir indicadores que nos mostrem qual é a maior eficiência, né,
e aí o minuto jogado, o custo, né, geral, computando aí não só o investimento que é feito, mas aquilo que custa o atleta aqui no clube, né? O tempo, por exemplo, do nosso departamento médico, quando um atleta se recupera de lesão, comparado a outros mesmos casos em outros clubes, isto vai trazendo elementos de eficiência que vão traduzindo em melhoria da performance, né? O estudo da nossa equipe em relação ao aproveitamento de bolas paradas, por exemplo, né? Como que isso traz maior eficiência para o treinador trabalhar isso. Os nossos adversários, quando vêm jogar conosco, uma análise muito criteriosa da forma como eles têm buscado as suas vitórias, as suas vantagens e também as suas derrotas. Quer dizer, são indicadores de performance que vão nos ajudando a ter maior eficiência em resultado, em gasto com o dinheiro do clube, né? E a gente tem trabalhado isso muito forte. Não estamos inventando a roda, existe ferramentas no mundo que já fazem isso, apenas juntando isso e usando isso para que a gente possa ter resultado, né? O tema das contratações é muito em cima disso. Você hoje tem ferramentas para comparar jogadores no mundo inteiro. Nós temos uma ferramenta aqui que você coloca dois jogadores que você tem interesse ou quer comparar, um sobre o outro, você acaba tendo um mapa satélite ali perfeito para você enxergar as valências e o que um é melhor que o outro, né, considerando ligas internacionais, né? E ali você tem uma tomada de decisão. Eu quero um jogador que tenha presença diária, eu quero um jogador que saiba cabecear. Bom, eu vou pegar jogadores com essa valência. Não adianta vir um empresário A, B ou C aqui bater na porta e me oferecer um jogador que não compete não consegue ter esses atributos, né, que o clube precisa. Então, o clube tem que ser o protagonista de ir ao mercado, pedir e procurar o que ele quer, né? E muitas vezes os clubes foram reféns e acabaram aceitando essa posição e muitas vezes acontece essa ineficiência de você ter jogadores que determinado treinador não utiliza, o esquema não se encaixa e você fica com esses jogadores aí de lado e acaba tendo que emprestar e um custo que o clube desnecessariamente acaba tendo. Então, essas questões elas são fundamentais aí, eu trouxe alguns exemplos, mas tem outros aí que ainda estão sendo trabalhados nessa linha. De qualquer das formas, Alessandro, eu não sei se estarei a olhar para a questão de uma forma incompleta, mas suponho que igualmente importante para melhorar a eficiência deste indicador, do minuto, do custo por minuto, também tem muito que ver com o alinhamento com o treinador, não é? Ou seja, quer em relação aos jogadores que o treinador solicita, quer em relação aos jogadores que o próprio treinador admite, aceita trabalhar com eles, neste caso, em ambos os casos, isto tem de haver aqui um alinhamento com o treinador, porque de outras formas, se o treinador disser, ok, não me interessa este jogador, aí já está a piorar este indicador de eficiência. Não Você tem que ter, primeiro, uma leitura do grupo que você já tem. Esses têm contrato para que você possa adequar isso da melhor forma possível, né? E quando você busca um treinador, né, você está trabalhando também com o modelo de jogo desse treinador, com a forma como ele entende o jogo, né? E você, inevitavelmente, se tiver aí uma mudança, você vai ter que ter investimentos que possam dar esta condição mínima de trabalho, né? Mas eu falo em relação a contratações que são muitas vezes contratações de alto custo, né? E que teriam que ter por si só uma condição de performance independente do treinador, né? Você falou aqui num nome como Paulo Guerreiro, é um jogador questionável em qualquer esquema de jogo, um jogador já provado, né, que tem qualidades e tal, e dificilmente teríamos um treinador e não tivemos nenhum aí que não quisesse aproveitar o Paulo Guerreiro, né? Então são jogadores que têm um valor mais alto e que suprem essas condições. Mas você pode fazer apostas em jogadores de custo menor que estão em formação, né? Eu abro um parênteses aqui, o Internacional ele está reformulando a sua categoria de base para ser protagonista ainda mais
na formação de atletas. O Inter tem uma história de formação de atletas. No seu hino, na sua história, ele é chamado de celeiro de ases, né? Aqui a gente, então, é onde se produz esses meninos para o futuro, e temos vários que jogaram no mundo inteiro aí, que jogam ainda fora do país, mas o Inter teve uma redução nessa produção. Nós temos que retomar isso, estamos trabalhando com um projeto para isso. Mas enquanto isso, volto ao nosso assunto, nós precisamos ter uma geração que faça essa transição entre os nossos jovens que estão sendo lapidados e a falta que tem hoje a equipe profissional. Para isso a gente busca jogadores semi-prontos, jogadores que já estão em fase de acabamento. Eu posso citar aqui o exemplo que foi feito o ano passado. Yuri Alberto, o próprio Maurício, né? São jogadores que estavam já no profissional, ou saindo das categorias de base, mas que não foram, vamos dizer assim, constituídos e criados aqui no Internacional. Esses nos dão, a gente trouxe o Palácios, Carlos Palácios do Chile, que tem 20 anos. Esses jogadores vão nos dar essa transição, essa passagem. Enquanto eles estão performando na equipe profissional, nós estamos ganhando 1 ou 2 anos para produzir o substituto deles aqui dentro do Inter. Esta é a necessidade que a gente se encontra hoje, e nisso eu acho que vale apostas. Nisso eu acho que vale buscar, como buscamos aqui, 2 jovens que estavam na Europa, o Gustavo Maia no Barcelona e o Kaique Rocha, que estava na Itália, aqui na Sampdoria. Tá? Esses 2 atletas são atletas jovens, que saíram cedo do Brasil e que voltaram para cá, e que a gente tem muita expectativa de que possam nos dar resultado esportivo, cumprir com as suas funções e ter um retorno para o clube. Então, se você junta esses 2 jovens, os jovens que a gente já, né, produziu e que estão na equipe profissional, posso citar alguns, podendo esquecer um ou outro, mas o próprio Heitor, que é o lateral direito, o Johnny, que está jogando no meio campo, o Caio Vidal, são atletas que são aqui do clube, e mais esses que vieram, Yuri, Maurício, são jogadores que se complementam junto com aqueles mais experientes para a gente ter um equilíbrio no nosso plantel. Então, essa é a transição que a gente precisa fazer para que dê tempo, para que as nossas categorias de base comecem a produzir aquilo que a gente chama de linha sucessória, né? Ou seja, em vários anos de nascimento, começar por 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, aí para baixo, principalmente 2002 para baixo, a gente tem em todas as posições jogadores que possam vestir a camisa profissional do Internacional lá na frente. Essa linha sucessória ela precisa ser preenchida, ela ainda tem lacunas, e o clube trabalha no seu departamento de futebol, com as suas categorias de base, buscando complementar essas lacunas. Inclusivamente, Alessandro, porque, como sabemos, nos 4 anos em que a equipa sub-23 do Inter participou na Liga de Aspirantes, inclusivamente com ótimos resultados, tendo vencido 2 competições e tendo sido a finalista vencido, atingido o segundo lugar num dos anos, foram pouquíssimos os casos de sucesso, não é? Penso, por exemplo, no Zé Gabriel, que jogou no sub-23, mas falamos de um caso raro entre tantos outros, e isso também não serve, não é? A formação quer-se não como um fim em si dos resultados, mas como um meio. Não é? Existe uma discussão no meio do futebol, né? E eu tenho amigos que respeito, né? Que têm a opinião de que é importante se ter uma categoria alternativa e intermediária entre a nossa última categoria de base, que é a sub-20, né? Aqui no Brasil vai até a sub-20, se ter uma categoria intermediária sub-23, que seriam os aspirantes, que na Europa algumas equipes têm o time B, né? E que ali ficariam como uma espécie de incubadora de atletas que ainda não estão preparados para a equipe profissional A, mas que poderiam render aí experiência e, enfim, competitividade para amanhã ou depois cumprir com isso. Eu sou da parte que entende que a gente tem que valorizar o sub-20. Né? Com 20 anos a gente já consegue ter uma ideia muito positiva do aproveitamento desses atletas, que eles possam, na medida que estiverem prontos, já prontos ou em fase
de acabamento, né, lapidação, já estarem compondo o grupo principal, convivendo com os jogadores do grupo principal, mesmo que não estejam jogando como titulares ou como suplentes imediatos, mas convivendo com o grupo principal e em algum momento competindo em competições menores que a gente possa estar disputando. Eu acho que o fundamental, e aí isso se desvirtuou nessas equipes alternativas, equipe B, equipe aspirante, é que isto deixou de ser um espaço de formação e passou a ser um espaço de mercado apenas. E um mercado também difícil, porque os clubes não desenvolveram competências para trabalhar com mercados alternativos. Então, hoje, o clube de futebol brasileiro, grande parte, ou ele passa os seus atletas para um clube grande, internacional, ou um clube intermediário importante, mas internacional, ou ele repassa para um clube brasileiro que muitas vezes, né, não tem tanta entrega e tanta eficiência. E a gente não tem um desenvolvimento forte nos mercados alternativos, de jogadores, por exemplo, do leste europeu, de outras regiões do mundo, que também tem uma competitividade um pouco diferente desta das ligas da Europa, mas que atraem jogadores importantes, né? E que a gente poderia estar trabalhando melhor. Não, nós não fizemos nem isso e nem jogamos esses jogadores para a equipe principal. Ou seja, o Inter ganha 2 anos o campeonato e não revela nenhum jogador para a equipe profissional. Então esse trabalho, né? E também não vendeu esses jogadores para o mercado alternativo. Se isso ao menos tivesse trazido recursos para o clube, isso já seria uma justificativa. Mas nenhuma das duas coisas aconteceram. E no Esses fundo atletas acabaram. no fundo é um investimento, desculpa, Alessandro, só para acrescentar que no fundo é um investimento perdido, porque são 5 ou 6 Exato. milhões de reais, não é? Que o clube Foi, investe. foi essa a nossa constatação. Quer dizer, o clube aqui fez um levantamento, 5 a 6 milhões de reais, contando aí o custo de salários, logística, alimentação, né? E que a gente pode pegar esse recurso e investir nas categorias de base, né? Agora, é importante estar atento a isso, né? E a gente não tem uma posição totalmente fechada, mas para se reabilitar alguma coisa em relação a isso, ela precisa ter um propósito. Ou é o propósito, de fato, de um processo de formação melhor, que tem aproveitamento, ou é um processo mercadológico, de mercado, de jogadores que são produzidos e que podem ser trabalhados com mercados alternativos que a gente possa trabalhar. Mas se não tem esses propósitos, basicamente são investimentos que vão a fundo perdido e o clube não tem mais condição de fazer isso e nem vai fazer, pelo menos quanto a gente tiver aqui na presidência. No fundo, seja no que diz respeito à base, como também e até essencialmente talvez ao futebol profissional do clube, algo que é muito valorizável é a interdisciplinariedade, se é que se pode dizer assim, das várias valências, não é? Ou seja, tem de haver, daí também que o Inter, se não estou em erro, quando chegaste à presidência, tomou a decisão de colocar próximo do Executivo de Futebol um coordenador técnico, ou seja, é preciso alguém que entenda da parte médica, alguém que entenda do mercado, alguém que entenda da gestão de recursos humanos, porque será a conjunção de todas essas valias é que também conseguirá então formar uma equipa forte e capaz de lidar com os vários desafios, não é? Então, Pedro, nós fizemos um organograma novo para o futebol, né? E a figura do coordenador técnico era uma figura que necessitava de um determinado perfil, né? A gente foi atrás desse perfil e algumas pessoas chegamos a entrevistar, chegamos a convidar. Infelizmente, não tivemos sucesso para preencher esta vaga com uma pessoa que pudesse dar suporte ao executivo, né? O executivo de futebol a gente contratou e tem um perfil de gerenciar a parte, vamos dizer assim, tanto de vestiário quanto administrativo e financeiro do futebol. Esse é o papel bastante amplo de um executivo. E a gente entendia que nesse aspecto multidisciplinar que é a área do futebol, que envolve nutrição, envolve fisiologia, envolve departamento médico, fisioterapia e vestiário, equipe, comando técnico, né? Era importante que tivesse também alguém com um perfil adequado para ajudar isso. Não encontramos e nós não iríamos ocupar este cargo apenas por ocupar, se não tivermos um perfil adequado para compor. Acabamos aí sim usando essa tese da multidisciplinariedade,
buscamos a partir de profissionais que existiam no clube e outros que a gente trouxe. Vou dar um exemplo: Paulo Paixão foi pentacampeão mundial, ganhou títulos internacionais onde passou, né? Trouxemos o Paulo Paixão para uma função de coordenação, né, de preparação física, onde cumpre com boa parte das atividades que o coordenador técnico utilizaria. Reforçamos o setor de nutrição, reforçamos o setor de fisioterapia para que esses profissionais juntos pudessem compor então um perfil, já que a gente não encontrou uma pessoa que desse conta do trabalho do coordenador técnico. Essa é uma função que ainda ela está aberta no clube. A gente tem olhado o mercado e na medida em que a gente encontra alguém que não que tenha esses conhecimentos, porque isso é muito difícil, mas que possa, a partir da sua vivência do futebol, do seu conhecimento no futebol, fazer com que estas áreas funcionem de forma mais efetiva e integrada, vai nos ajudar. Mas diante desta dificuldade, ainda não ter a segurança de ter um responsável por isso, a gente tem trabalhado de forma multidisciplinar, com profissionais integrados, que possam estar trabalhando conjuntamente, a partir do nosso diretor executivo, que coordena, então, essas áreas conjuntamente. Esse é o trabalho que a gente acredita e que precisa avançar ainda, né? A gente tem 10 meses de gestão, muitas coisas a gente ainda está buscando aperfeiçoar e achando a melhor forma de fazer isso rodar, mas eu tenho certeza que já avançou bastante e tem exemplos no mundo aí de departamentos de futebol que têm se organizado dessa forma e a gente tem buscado esses exemplos para poder fazer a nossa parte. E noutro âmbito, o clube tem um CEO, procurando desta maneira harmonizar a sua área profissional, acabando depois então o Conselho de Gestão por se reunir periodicamente consigo para acompanhar os indicadores relacionados com as metas que se definiram previamente, processo que, na tua opinião, não foi totalmente implementado previamente, não é? À tua entrada nas atuais funções. Apontavas também a necessidade de fazer disso algo religioso na condução do clube para que se pudesse ter um processo estruturado no clube. Isso tem realmente acontecido? Tem havido uma alteração a esse nível? Sim, nós hoje desenvolvemos um planejamento estratégico com indicadores, né, que estão sendo acompanhados pelo Conselho de Gestão. Nós temos semanalmente nos reunido para tratar de temas que são ordinários, ou seja, temas previamente combinados e acompanhados, mas também temas extraordinários que surgem durante a semana e que são necessariamente tratados pelo Conselho de Gestão. Sempre com a presença do CEO, que é quem faz essa amarração com as áreas profissionais, né? Então, a partir da informação que chega, do trabalho monitorado das áreas profissionalizadas com seus executivos, o CEO, né, também se reúne toda semana, faz as suas reuniões ordinárias e traz esse resultado para o Conselho de Gestão, onde somos 5 pessoas eleitas, né, pelos sócios, e esses 5 conselheiros, vice-presidentes, junto comigo, fazem a gestão mais estratégica do clube. E é esse o trabalho, a gente está perseguindo isso, não estamos avançando, não deixamos isso em nenhum momento ficar de lado, porque esse é um compromisso que a gente assumiu, né, com o sócio, com a sócia do clube, e isso nós acreditamos que esse é um processo diferente do processo que vinha vigente no clube até então, é um processo mais presidencialista, né, e passa a ser um processo mais colegiado, onde a gente divide essas decisões, como aliás é o que prega o estatuto do clube na sua mudança estatutária, a primeira gestão que os 5 membros do conselho de gestão são eleitos, né? E isso é uma novidade que o estatuto modificou e que a gente está agora colocando em prática no dia a dia. E há pouco, ainda, voltando mais para o início da conversa, referias o quão prejudicial podem ser os contratos de longa duração. E de facto é verdade, não é? Porque no fundo
poderá gastar-se muito dinheiro para um jogador não jogar, para fazer depois também, não só na parte esportiva, mas se calhar não faz um ambiente tão bom no balneário, a determinado perfil de jogadores, portanto acaba por poder ser uma falha que acaba por ter grandes repercussões pela negativa. Aquilo que aproveitava também para te perguntar era se o Inter tem neste momento pensada algum tipo de tipologia de contratos, ou seja, por exemplo, para jovens muito promissores, somos capazes de fazer contratos de 4, 5 anos. Para jovens, para jogadores apenas de rendimento, já só oferecemos contratos de 2, 3 anos. Como é que tem organizado o clube esta pasta? Eu acho que o mercado está mudando um pouco, tá? Mas o Inter já se antecipou em relação a isso, né? Nós estamos trabalhando exatamente com esse conceito, né? Quando a gente tem uma possibilidade de um contrato onde se vê ali, a partir da nossa análise, dos números que a gente tem, do conhecimento que se tem de determinado atleta, uma previsibilidade melhor, maior, e se colocam aí, por óbvio, até por segurança do clube, né, em termos de legislação, um contrato um pouco mais longo, né? Eu cito o exemplo aqui do Yuri Alberto, que é o goleador do Campeonato Brasileiro nesse momento, tem 20 anos e assinou um contrato conosco de 5 anos, né? Então, são perspectivas importantes que fazem também uma capacidade de retorno do investimento, seja ele esportivo, seja ele financeiro, né? E óbvio que em outros casos, jogadores que também estão num momento de carreira diferente, né? Mas que trazem consigo uma capacidade de performar ainda forte no clube, contratos de tempos diferentes, né? E jogadores que são, às vezes, apostas, né? E que podem vir com um contrato menor, mas com passe fixado, com um contrato maior, com a garantia, a opção de compra do clube, e dando certo, o clube efetiva a sua compra, né? Esse é um modelo também bastante importante, interessante, e que a gente também está trabalhando muito, né, em algumas contratações com esta possibilidade. Ou seja, o atleta vem, o contrato é por um tempo mais curto, mas a prioridade, a preferência é do clube, e na medida em que ele dá retorno aqui, a gente automaticamente faz o investimento e aumenta o tempo de contrato, e esse jogador passa a fazer parte por um período mais longo. Isso é também um modelo que a gente vem trabalhando bastante, que vem dando certo. E sempre no âmbito das contratações, há pouco referias o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, o chamado CAPA, que na verdade tem procurado ao longo dos tempos construir uma base de dados de jogadores muito completa. Eu sei que esta não reúne apenas informações técnicas, como também outro tipo de dados, como informações financeiras. De que modo é que está realmente organizada esta base de dados? Quais é que são aquelas informações que o clube definiu como prioritárias, como fundamentais? É importante, Pedro, entender que existe um processo de contratação. Esse processo de contratação ele envolve é, todo um levantamento, uma análise do plantel, do elenco, das lacunas, das necessidades, e a partir daí a prospecção ao mercado. E essa prospecção ela é feita com uma rede de observadores que a gente tem, mas também com a informação que hoje as ferramentas virtuais nos dão, seja ela através de vídeos de jogos com erros e acertos, né? Não é aquele vídeo pronto, aquele bonitinho, onde só aparece a jogada bonita, né? Não, a gente vai no dado bruto e verifica, né? Todos os aspectos que envolvem aí movimentação, enfim, velocidade, passe, enfim, todas as valências que são importantes para determinada posição que se quer. Se faz um relatório em relação a isso, se apresenta várias alternativas, com evidentemente o apontamento da preferência, se faz um cruzamento disso com o aspecto financeiro, para que se tenha, não adianta, se eu pedir hoje um número 10, né, para ser titular do Inter, não vai me aparecer o Messi, porque eu não vou ter dinheiro para comprar o Messi. Então, nesse momento, quem sabe lá na frente a gente consiga. Mas precisa estar dentro da realidade, do target, da faixa, né, de orçamento que se tem, que é estabelecido. Então, isso também limita, né, algumas opções. E isto vem ao encontro da direção, que faz esse debate conjunto e que, evidentemente, leva também para colher, mas ela não é definitiva,
mas para colher opinião do treinador. Até porque, infelizmente, no futebol brasileiro, a gente tem tido alternâncias, e não foi diferente, uma coisa que a gente não gostaria que fosse, mas tem sido no futebol brasileiro alternância de técnicos. Então você também não pode formar um time para determinado treinador, você tem que formar uma equipe do clube, né? E que responda, é evidente, a algumas lacunas, a algum modelo de jogo do treinador. Então, esta conversa ela é permanente, comissão técnica, capa e direção, para que a gente chegue num acordo de composição aí, né, daquilo que é bom para o clube, que vai ser útil para o treinador, né, e que tem o aval daqueles que estão olhando o mercado, principalmente jogadores que não são jogadores ainda totalmente afirmados e que vêm ter uma oportunidade no internacional. Esse trabalho, esse processo que eu queria explicar, ele é fundamental para que a gente tenha maior eficiência nas contratações. Aí dentro disso existem, dependendo das posições, todo um desenho, um briefing, uma necessidade que é feita, né, a partir daquilo. Bom, nós queremos um meio armador, um segundo volante que jogue de área a área, né, que tenha velocidade, né, box to box, que saiba sair jogando de trás, que tenha capacidade de marcação, e esse jogador tem um perfil, se desenha esse perfil e se joga para dentro dessas ferramentas onde aparecem lá centenas de atletas e você começa a diminuir o target, chegando num quadro aceitável, onde você pode separar em jogadores afirmados, jogadores que dificilmente darão errado e promessas, apostas. E aí você vai fazer a opção. Não, nós queremos um jogador afirmado nessa posição. Nós queremos vamos fazer uma aposta. Aí você vai no quadrante que lhe interessa melhor para aquele momento. E assim vai. Se você quer um extrema que tenha drible, 1 contra 1, que jogue com a perna esquerda ou com a perna direita, você faz esse desenho, né? Traduz para sua rede de observadores e para o seu sistema, dali vai extrair uma lista, você começa a trabalhar e refinar ela melhor, até que você chega numa relação custo-benefício, onde você aponta ali algumas indicações e faz análise. Isso tem a ver com o momento de contrato, também do jogador, aonde ele se encontra. Não adianta nós olhar um jogador, está super valorizado, não passe fixado alto, não vai sair. Bom, mas tem oportunidades, tem oportunidades de jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que estão, né, querendo retornar ao Brasil, no caso, estão na Europa. São oportunidades que a gente também fica sempre monitorando para que quando elas apareçam, o clube possa chegar e fazer a contratação. Eu tenho uma sugestão para que a oportunidade do Messi apareça, é pintar metade da camisa de preto. Ele pode pensar, pode confundir o Inter com o Newell's. Aí a gente tem alguma chance de induzi-lo a vir. Não, Ah, mas é importante sonhar, não adianta, a gente tem que pensar grande. claro, claro, claro. E certamente também iria ajudar, não só na parte desportiva, mas na parte também comercial. Certamente também iria ajudar. Oh, com certeza. Sendo que também nós falamos muito de contratações, mas como sabemos, não se trata apenas de acertar na contratação, no que diz respeito ao perfil técnico, tático, físico e mental do atleta, mas também é fundamental que o clube saiba acolhê-lo no seio do seu grupo, não é? E sobre este acolhimento e esta adaptação, algo que também falas tem que ver com os atletas da base, não é? No fundo, os atletas da base também oferecem uma grande vantagem, porque na verdade há muito tempo para que eles possam conhecer a história do clube, conhecer exatamente a filosofia de jogo que teve na base dos êxitos do clube. No fundo, há aqui todo um trabalho de história, de cultura, que também ajudam e tornam não só o atleta mais próximo ao torcedor e ao adepto, mas também o ajudam a ter maior sucesso e a ter um melhor rendimento. Não é? Sem dúvida, a gente tem trabalhado muito isso, adaptando principalmente os atletas que estão na nossa base a uma proximidade maior com o futebol profissional. A gente tem feito muitos treinamentos conjuntos, né, onde os meninos sobem para treinar com o profissional. A gente tem convocado meninos e relacionados meninos da base para já viajarem com a equipe profissional, ficarem no banco de reservas, viverem esse ambiente do futebol profissional desde cedo, para irem se acostumando a isto, porque é diferente.
isso tem dado resultado, né? E nós estamos trabalhando com esse propósito. Nas categorias de base, a gente fez uma reformulação de metodologia, uma reformulação física nas instalações do nosso CT, investimos aí cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de reais em instalações, né? Trouxemos o Gustavo Grossi, que foi coordenador das categorias de base do River Plate por 5 anos. River Plate foi a equipe sul-americana que mais produziu jogadores na última década, né? E isso é importante, tem um histórico fundamental, e esse trabalho está iniciando, é um trabalho de longo prazo, para 3 anos no mínimo, e já tem mostrado que algumas mudanças na forma de metodologia são importantes para que a gente tenha essa produção de jovens talentos, e de forma que a gente está muito, muito contente com esse trabalho que está sendo realizado, e a gente espera colher muitos frutos ali na frente. E, na verdade, algo que fazes questão sempre de perguntar aos jogadores é o que é que eles gostam no internacional e, no fundo, como é que eles entendem o seu futuro no clube. E, de acordo contigo, isso é algo que também te permite logo perceber a vontade do atleta, não é? Se tem uma preocupação mais desportiva e se realmente dá valor ao Inter ou se a sua preocupação é mais financeira, e acabas por sentir que há uma correlação entre isso e depois o próprio rendimento e a sua aplicação nos treinos, não é? Eu ainda sou daqueles que, mesmo entendendo o futebol como uma atividade profissional, mesmo sabendo do profissionalismo desses atletas, do profissionalismo dos dirigentes técnicos, né, dos treinadores, das comissões técnicas, eu ainda acho que o futebol ele se alimenta muito desta questão da paixão, seja pela execução daquilo que o cara, para ser jogador de futebol, ele tem que gostar de jogar futebol, senão ele não aguenta, né? Porque é uma atividade permanente que gera exposição e que, Existe mesmo sendo muito disciplina, bem, esforço, exatamente, mesmo sendo muito bem remunerada, ela existe disciplina, existe esforço e um conjunto de outras questões. sacrifício. Então eu parto desse pressuposto para entender o seguinte, que se você não estabelece uma conexão que vai além da relação empregado-empregador, no futebol você não consegue tirar dali aquilo que faz parte da alegria, da magia, do amor, da relação com a atividade de futebol. E eu acho que isso é ainda intangível, mas que o dirigente de futebol ele tem que se preocupar com isso. E é uma coisa que eu faço permanentemente em todas as contratações que a gente tem feito. Se existe algum sinal percebível de que aquele atleta está buscando um lugar para exercer sua profissão, mas que não lhe traz esta conexão ou esta vontade, mesmo inicial, mesmo pequena, de estar fazendo parte daquele projeto, é melhor não vir, porque provavelmente isso não vai dar certo e o início já é um início difícil. Agora, se você vê no brilho nos olhos, se você vê o interesse, se você vê a vontade deste atleta de, independentemente dos acertos financeiros que estão sendo tratados, estar com a cabeça voltada para fazer daquela oportunidade algo para a sua carreira, não tem problema, isto nos traz uma condição de avançar nas negociações. E eu já deixei de contratar jogadores aqui no Internacional por esta razão. Mais de um, inclusive, e jogadores que são consagrados no futebol brasileiro. Por entender que aquilo faria mal para o jogador e mal para o clube ali na frente. E que por mais que a gente tivesse um acordo financeiro, aquilo não seria bom para ele e nem para o clube. Isso é percebível a partir das reações, da conversa, de uma estrutura, uma conversa estruturada que a gente procura ter antes de fechar, principalmente com atletas que tenham, né, esse certo nível de conhecimento no futebol brasileiro. Então, na reação simples, numa resposta muito espontânea, muitas vezes a gente já percebe essa relação. E isso, para mim, é fundamental. Então, e eu tenho atletas aqui que fizeram esforço para vir para o Internacional, que se entregaram, que abriram mão de algumas coisas. Eu posso citar aqui o exemplo do Tyson, que estava até pouco tempo, né, fora do país, um jogador identificado com o clube e que fez questão de estar aqui conosco.
né? E tem nos ajudado muito dentro de campo e com a sua liderança também, perante o grupo. Então, esses são exemplos, e tem outros tantos aqui, jogadores jovens que a gente trouxe, que apostaram no Internacional, que quiseram vir e que estão aqui hoje dando retorno, trabalhando, e eu tenho certeza que para eles isso faz bem também, porque eles sairão daqui melhores, mais fortes e com uma capacidade de mercado ainda maior. Até porque na tua carreira como jogador de base, Alessandro, como lateral direito e depois no meio campo, nunca admitirias assinar contrato sem ser pelo coração, não Essa parte não precisava revelar, Pedro, mas é verdade. É um momento importante da vida e eu tinha uma limitação técnica. Sabia que teria dificuldade, talvez até com. Por isso que eu digo, talvez até com superação, com entrega, pudesse suprir deficiências mais técnicas e táticas, né? E dar algum retorno. A gente vê isso também no crescimento. Mas eu tomei a decisão certa na hora certa e acabei indo para os estudos, né? Fui estudar, deixei a bola para a área de recreação e lazer e infelizmente o destino me colocou hoje de volta aqui no Internacional, numa condição de mandatário do clube, de presidente, tomando decisões importantes, mas sempre também olhando exatamente essa passagem da minha vida, olhando para alguns e pensando: esse aqui é melhor estudar, esse aqui, esse tem que jogar. E falando sobre os jovens ainda das categorias de base, há cerca de um ano atrás, quando eras ainda vice-presidente do Inter, confessaste após um jogo não te recordar de ver nos tempos mais recentes o clube a apresentar 21 jovens no plantel principal, como estava a fazer, mas que ainda assim se tinha de ter cuidado, obviamente, para não se queimar etapas e para não apressar um processo que naturalmente leva o seu tempo. Que medidas exatamente, se calhar também já falámos aqui de uma ou de outra, mas que medidas é que o clube tem tomado ao longo do último ano, desde que assumiste a presidência, para assegurar que toda esta transição é feita de uma forma tranquila? Acho que fundamental a adaptação desses jovens no plantel, né? O acolhimento por aqueles mais experientes e o equilíbrio, né? A gente não faz futebol só com jovens, assim como a gente não faz futebol só com experientes. Esse equilíbrio ele é fundamental para o sucesso de uma equipe, né? E se você não consegue constituir esse equilíbrio, você tem prejuízos. E a comissão técnica é muito importante nisso, o ambiente, né, do futebol, desde o roupeiro, massagista, fisioterapeuta, essa estrutura que o futebol brasileiro tem aqui, ela precisa estar olhando para isso, né, assistente social, psicólogos, para que esses jovens se sintam integrados, né, no departamento de futebol profissional e eles possam dali crescerem, se constituírem como atletas profissionais mesmo e darem um retorno. Isto é o ambiente que tem que estar pronto, mas para isso acontecer, você também tem que ter uma política no clube, vinda de cima para baixo, que dê ao treinador, à comissão técnica, essa segurança de que esta é a diretriz, ele deve trabalhar com jovens, né? Porque o clube tem isto como princípio, né? Então, quando você traz um treinador, esse tema é um tema que tem que ser tratado, tem que ser trabalhado. Em alguns casos, é óbvio, isso não é fácil de acontecer, existem preferências, né? Treinadores para determinadas posições preferem jogadores mais experientes, mas a gente tem trabalhado sempre para desmistificar isso, desmontar isso e dizer que para o Internacional hoje nós precisamos ter uma equipe equilibrada, né? Com a experiência, com pessoas e jogadores que conhecem o clube, que viveram o clube, que vivem o clube, que entregam para o clube aquilo que podem entregar de melhor, e esses jovens que estão chegando, né, possam entender o valor. E aí existem outras formas também da gente transformar esses jovens, né, com um sentimento de pertencimento ao clube, né? A gente está tendo experiências muito positivas de jogadores que, por sua iniciativa, têm buscado o museu do clube, trazendo seus familiares para conhecer a história do clube, se identificando com a torcida, se identificando com a cultura do clube. E isso não tem preço, isso é o que cria essa
desculpa, essa relação mais próxima do clube. E esses jogadores têm feito isso e têm acompanhado isso de perto. Isso eu também não lembro em momentos mais recentes do clube da gente ter isso de forma tão espontânea, partindo dos atletas, né? O que é mais importante ainda. Não, de facto, percebe-se perfeitamente o motivo pelos quais há pouco falavas, que um dos pilares é a base do clube, um dos pilares deste projeto. Ainda há cerca de um mês atrás foi reinaugurado o CT de Alvorada. Diz que também, se olharmos para a equipa profissional, poderá constatar-se que hoje em dia há um grande aproveitamento de jogadores provenientes da base. Um, Na verdade, vocês acabaram por fixar um objetivo, que era num horizonte temporal de 2 anos, ter 40% do plantel formado no clube e pelo menos 4 atletas da formação como titulares da equipa principal. Este objetivo sofrerá algum tipo de alteração ou manter-se-á constante ao longo do mandato? Não, esse objetivo não só manterá constante, como a nossa ideia é ampliar isso cada vez mais, né? A gente já tem hoje, talvez dos últimos tempos, a menor média de idade do nosso plantel, né? Então a gente tem trabalhado muito com essa inserção dos jovens na equipe profissional. O nosso plantel hoje conta, eu não tenho o número exato aqui agora para te passar, mas muitos jovens abaixo de 22 anos, talvez a maioria do plantel, né? Com essa idade, com abaixo de 20 anos, um número expressivo também. Jogadores que poderiam estar jogando nas categorias de base e estão no profissional, né? E isso, para nós, é motivo de, primeiro, de orgulho, mas de responsabilidade com aquilo que a gente projeta para o futuro, né? Então a ideia é manter isso sim, ampliar isso, né? Trabalhar com isso cada vez mais e ser isso uma filosofia do clube, para que a gente possa manter essa, essa roda viva da produção de atletas como algo constante do celeiro de ases que é o Internacional. E virando agora a página para a estratégia de comunicação do clube, já durante este ano comentavas que a estratégia do Inter passava pela clássica filosofia do jogo a jogo, ou seja, visando alcançar a melhor classificação possível, sem nunca perder o foco no jogo seguinte. Referias inclusivamente que essa foi a estratégia que teve êxito no ano passado. Portanto, apesar de hoje, ao dia de hoje, o clube estar consideravelmente mais afastado do primeiro posto do que do que no ano passado, mas na verdade, na tua visão, esse é de facto o melhor tipo de estratégia ou colocas algum tipo de questões sobre se seria mais proveitoso comunicar publicamente objetivos ambiciosos? O que é que achas que é mais proveitoso para o clube? Eu acho que o momento nos leva a tomar essa decisão, né? Assim como foi o momento do início do ano, onde a gente assume o clube na, na, a 9 pontos do líder, na sexta posição, uma posição acima, né, do que a gente está hoje. E naquele momento nós tínhamos 11 rodadas pela frente e era o único campeonato que disputávamos. E se a gente tivesse mirando no título lá atrás, provavelmente a gente perderia o foco do jogo seguinte. Então, a mesma coisa agora. Nós temos 13 rodadas pela frente, olhando o jogo seguinte como objetivo principal para ir galgando, degrau a degrau, a nossa melhor posição, né? A gente faz projeções no início do ano, a gente desenha um planejamento, a gente tinha o objetivo de estar mais longe, ter ido mais longe na Libertadores, ter ido mais longe na Copa do Brasil. Infelizmente, fomos desclassificados e isso fez com que a gente reorientasse a nossa estratégia para esse jogo a jogo. Ela deu certo no início do ano e está dando certo agora. Nós já estamos com uma campanha bem melhor do que estávamos. Estamos com o objetivo, sim, de buscarmos uma vaga direta para a Copa Libertadores. Né? E se vier alguma coisa além disso, que eu acho difícil pelo distanciamento hoje do líder do campeonato, mas a gente, como clube grande, tem a obrigação de estar trabalhando jogo a jogo, vencendo seus compromissos e faltando ainda
talvez o último terço, um terço que falta do campeonato, a gente ainda tem esse desafio de buscar os pontos, né, para garantir esta classificação direta, que vai nos ajudar muito ano que vem em termos de planejamento. E óbvio que também os nossos adversários precisam fazer a parte deles para garantir os seus resultados. Eles não garantindo, nós vamos continuar trabalhando e buscando. Né? Onde isso vai parar? Bom, a gente vai ter que ver lá no dia 9 de dezembro, quando encerrar o campeonato. Mas até lá nós vamos trabalhar para ganhar os nossos jogos, né? E aí ver o que vai ser possível como resultado final. E em relação ao discurso interno, ele acaba sempre por andar alinhado com o discurso, alinhado com o discurso externo, ou por vezes quando comunicam algo para o exterior, como jogo a jogo, mas internamente, de certa forma, poderá haver um discurso diferente? É, existe questões que são internas do clube e que valorizam muito esse ambiente, né? E o que não pode é o ambiente interno estar, vamos dizer assim, com uma previsibilidade menor do que o externo. Aí você não vai a lugar nenhum. O bom é quando o ambiente interno está com previsibilidade maior do que o externo, porque você tem aí uma força de dentro para fora muito grande. E é isso que a gente trabalha, de dentro para fora. E para dentro a gente, óbvio, tem esse alinhamento do jogo a jogo, todos sabem disso, mas os atletas mesmo sempre miram o mais alto. É bom para o grupo, é bom para eles, é bom para o clube, e a gente está sempre mirando. Nesse caso, há uma concordância no discurso do jogo a jogo, porque é assim também que a gente mobiliza internamente, é assim que eles se mobilizam, sabendo que o jogo de quinta-feira agora contra o Red Bull Bragantino é um jogo decisivo, né, e que sem ganhar do Bragantino quinta, né, os mesmos 3 pontos valem no jogo de domingo contra o Corinthians. Então, ganhamos quinta e começamos a pensar no jogo de domingo depois. E assim a gente vai, nessas 11 rodadas que faltam, buscando o maior aproveitamento possível. O Inter no segundo turno tem o segundo, o terceiro, tinha até o último final de semana o segundo melhor aproveitamento do campeonato no segundo turno. E isso é reflexo dessa estratégia que passa a ser mais focada no jogo a jogo, na medida em que o campeonato chega ao seu final. Não, de facto, a comunicação é um aspecto fundamental, como sabemos, no êxito de qualquer organização, e nesse sentido, comentavas durante a campanha presidencial que o clube não poderia comunicar de três formas distintas, pois, não existindo a interligação no processo de comunicação, as coisas acabam por não resultar. E, portanto, quem lidera o clube é que deve ter a missão, quanto a ti, de construir o ambiente apropriado, naturalmente. Acabas inclusivamente também por focar o tema dos jornalistas, ou seja, deve haver sempre um respeito para passar a incluir os jornalistas no processo no dia a dia do clube. No entanto, há também que ter bastante cuidado e sensibilidade com este tema, não é? Porque algo que o clube deve evitar a todo momento é a fugas de informação, não é? Para não se prejudicar depois em contratações e outros temas. O futebol é um ambiente muito complexo, Pedro. No Brasil, existem vários agentes que fazem parte do futebol, né? Então, quando você está num processo de um clube, você tem os dirigentes, você tem os funcionários, você tem os jogadores, você tem os staffs dos jogadores, né? E você tem a imprensa fazendo o papel dela, buscando informação, tendo as suas fontes, tendo seus mecanismos de trabalho, né? E isso muitas vezes foge do seu gerenciamento, né? A gente procura fazer isso da melhor forma possível, identificando algumas fragilidades, traduzindo isso em documentos internos de orientação, de como se comportar, de como falar, de como comunicar. Estamos desenhando ainda, é uma área que existe uma fragmentação, área de marketing, área institucional e área do futebol. São 3 áreas distintas que falam em nome do clube, né? Atividade fim futebol, a instituição institucional e a parte de marketing que precisa estar produzindo conteúdo, conversando com o torcedor. A gente está integrando isso num plano estratégico para poder dar uma cara mais única ao clube, né? Não é uma tarefa fácil, ela não terminou, ela está em andamento, em processo,
mas a gente acredita que é possível fazer isso funcionar de uma forma mais, eu diria, unificada, né? E paralelo a isso, vamos dizer assim, nesse desenho desses 3 vetores, o pano de fundo disso é um ambiente político, onde existem pessoas que têm as suas formas de se comunicar e que precisam também entender que para fortalecer a instituição elas precisam estar integradas. Esse é um trabalho também de educação, né, de cultura dos dirigentes, nossas, minha, de todos nós, para que a gente possa adequar um ambiente mais institucional possível. E noutro capítulo, até à gestão anterior, o futebol feminino pertencia à vice-presidência de relacionamento social, não àquela do futebol, mas a verdade é que durante o período de campanha eleitoral sempre disseste que o clube procuraria alterar esse cenário, inclusivamente estatutariamente, defendendo então o potencial desta área na busca de novos recursos, assim como que a receita proveniente da venda de artigos para o público feminino deverá ser canalizada para o reforço da competitividade da equipa feminina, quanto a ti. Hum, Achas possível que amanhã, quando eu digo amanhã, daqui a uns anos, quando quando o momento não estiver a ser o melhor para o futebol masculino, o clube conseguirá ceder à tentação de ir buscar esse orçamento da equipa feminina para o canalizar para a masculina? Porque é sempre uma tentação que, por vezes, os clubes, quando falham no futebol masculino, vão buscar a todos os lados, não é? Não, essa é uma determinação legal, inclusive, né? O Brasil tem essa determinação de que se tenha um departamento de futebol feminino estruturado, uma equipe disputando campeonatos, enfim. A gente tem trabalhado muito, investindo muito, aumentando o investimento ano a ano no futebol feminino. Aumentamos esse ano de novo, né? O Internacional chegou a semifinal do Campeonato Brasileiro, né, feminino, esse ano. Uma, um momento importante. Tem títulos importantes já nessa área, com curto espaço de tempo, trabalhando nessa categoria feminina. Mas a gente precisa tratar o futebol feminino de uma forma que ele possa buscar maiores recursos e sustentabilidade. Isso é um desafio não só para o Inter, para todos os clubes. A gente tem trabalhado com isso, buscando acesso a leis de incentivos que o Brasil já tem, buscando desenvolver projetos nessa linha, mas não é uma situação ainda consolidada e a gente está trabalhando para que isso se consolide. Não vamos retirar recursos do feminino para o masculino, pelo contrário, a gente precisa buscar mais recursos para o feminino e esse é o trabalho que a gente vem procurando fazer. Algum dia achas que se assistirá a receitas equiparáveis do futebol feminino e masculino, ou inclusivamente à inversão dessas receitas? Achas que isso será possível no futuro? Eu acho que a tendência é que aumente as receitas de futebol feminino, né? Mas ela ainda está muito inicial, né? Muito distante do que se trabalha hoje no futebol masculino. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa ser trabalhado. Eu não tenho assim essa expectativa de curto prazo, mas acho que é possível se aumentar e aumentar bem as receitas de futebol feminino, um esporte que vem crescendo no Brasil, principalmente, né? Tem tido o acompanhamento mais forte da mídia, né? E o Internacional hoje, no seu quadro social, tem em torno de 25% de mulheres, é talvez o maior quadro social feminino do Brasil, né? Também em termos de percentuais, e isso faz com que a gente tenha todo um cuidado e uma necessidade especial de trabalhar esse tema. Estamos a entrar na reta final da nossa conversa, mas durante a tua campanha eleitoral referiste por várias vezes que tinhas a grande vontade de tornar o Inter o clube mais digital do Brasil. Inclusivamente chegaram à conclusão, fizeram um estudo e perceberam que o clube tinha potencialmente 1,2 milhões de torcedores, de adeptos, com condições de ajudar o clube com R$ 25 todos os meses. E que o grande problema era o facto de, na verdade, o clube ter apenas um produto, que era o jogo, propriamente dito, e, portanto, há que procurar outros produtos, por exemplo, colocar os jogadores a falar através da internet com os torcedores. Como é que isso tem corrido? O clube tem crescido muito na área digital? Sendo bastante direto e honesto contigo, Pedro, essa talvez seja de todas as nossas compromissos
o que a gente menos conseguiu evoluir até esse momento, né? Por razões mais diversas, nós tivemos aqui duas contratações de profissionais que não deram certo. Isso nos fez perder um tempo grande em relação a isso, né? O clube buscou executivos nessa área e talvez uma falha até do processo nosso, esses executivos não performaram e isso atrasou o processo. A gente está querendo buscar esse tempo perdido agora. Estamos correndo atrás para que a gente possa lançar uma plataforma diferente, né? Isso também é um outro desafio. Nós sabemos que tem plataformas sendo comercializadas no mundo aí, mas são plataformas que elas não respondem ao desafio que a gente quer. Elas trazem coisas prontas que, adaptadas ao Inter, talvez não nos dê essa possibilidade. Então a gente trabalhou muito para desenvolver uma ferramenta própria, né, que tenha a resposta para aquilo que o torcedor quer, e isso nos atrasou o lançamento disso. Mas a gente está trabalhando para que no início do ano de 2022 a gente possa estar com isso já operando e trazendo esses sócios, né? Aí também na volta ao novo normal, aí ao normal que a gente vai viver sem a pandemia, poder fazer com que esse projeto deslanche. É uma cobrança interna muito grande nossa em relação a isso e a gente espera responder à altura na medida em que as coisas começam a ter agora uma sinergia. São processos que envolvem a estrutura de TI do clube, que precisa dar respaldo para isso. Hoje, uma transmissão via streaming, ela necessita de uma arquitetura tecnológica que dê suporte, né? A gente não quer fazer nada que pareça grandioso e que quando vá rodar não tenha a qualidade que o torcedor merece, né? Então também esses cuidados nos atrasaram um pouco, mas a gente está andando agora em ritmos mais, vamos dizer assim, mais rápidos para que a gente possa estar colocando isso de pé e a gente continua mantendo isso como um propósito, como um desafio, é um dos eixos nossos de gestão e a gente não abriu mão disso. A gente apenas está justificando aqui o porquê da gente não ter conseguido até agora colocar isso no ar, mas a gente vai colocar isso com muita força. Inclusivamente na área de esportes, a ambição também é muito elevada, ou seja, passa desde logo por procurar estabelecer uma ligação direta entre este departamento e o Conselho de Gestão. Inclusivamente afirmas que as iniciativas relacionadas com os esportes são também muito interessantes, porque permitem a troca de informação, a chamada Business Intelligence, e recordando sobre este particular, uma visita feita ao clube por uns funcionários da Microsoft, que tinham já trabalhado o tema todas estas possibilidades, a forma de monetizá-las, etc., com o Real Madrid, na altura quando eras vice-presidente do clube. Na prática, que ensinamentos é que conseguiste retirar desse convívio na altura com essa equipa e de que forma é que procuras transportá-los para os dias de hoje na tentativa de que o clube possa beneficiar desse tipo de exploração? Não, é isso, Pedro. Nós precisamos ter essa estruturação básica, né, de uma ferramenta que possibilite ao clube, a partir dos vários inputs que o clube recebe, montar vamos dizer assim, essa inteligência, né, e a partir dela também monetizar isso, né? Real Madrid, né, uso o exemplo porque fui procurado aqui pela turma da Microsoft e me apresentaram essa experiência importante na gamificação, no próprio avanço do esporte. E a gente já tem uma equipe do Internacional, eu não lembro agora qual é o game, mas uma equipe do Internacional que representa o clube, né, num desses jogos que são agora mundiais, né, via online. A gente está nessa ideia do novo aplicativo, trazer para dentro dele essa possibilidade de gamificação com uma interação com o nosso torcedor. Tem um mercado que chega ao Brasil forte, que nós estamos trabalhando para esse ano ainda, se possível, de fan token, né, que trabalha também com essa possibilidade de muito de engajamento, né, desses torcedores em questões que envolvem
definições do clube, e isso monetiza o clube. Então, nesses aspectos, a gente ainda está praticamente em fase bem avançada de lançamento, mas em outros ainda em fase de elaboração, para que elas venham a ocorrer mais forte a partir do ano que vem. Última das últimas questões antes de passarmos à recomendação habitual. Que aspectos é que considerarias como sendo os mais relevantes para se ter êxito como presidente de um clube e quais é que seriam as ameaças ou aqueles aspectos que se devem evitar a todo custo? Eu acho que, no contexto internacional, a importância do título, a torcida busca essas vitórias, né? Mas um título com base num clube saudável, um clube com saúde financeira, equilíbrio econômico-financeiro. E sem isso, nós corremos o sério risco de até conquistarmos um título, que é importante, mas entregarmos um clube com uma condição financeira talvez até insolúvel, né? O Internacional tem uma dívida que ultrapassa os 600 milhões, um déficit anual altíssimo, e não tem como negociar com o tempo, como a gente disse. A gente precisa enfrentar isso. Então, essa é uma ameaça real. E não negociar isso é uma tentação permanente no futebol que requer resultados, né? Porque muitas vezes, em nome do resultado, se busca contratações imediatas, soluções mágicas que custam caro e que muitas vezes não entregam aquilo que a gente quer. Então, buscar se afastar disso, manter o trilho no trilho, né? Essa diretriz de recuperar econômico e financeiramente o clube e daqui a 3 anos entregar um clube mais saudável financeiramente, com títulos, melhor ainda. E esse é o nosso trabalho, para isso que a gente quer fazer com que as áreas todas do clube trabalhem, né? Isso que esse é o nosso propósito, isso que a gente quer para os próximos 2 anos que restam, 2 anos e alguns meses, para que no final, né, de 2023 a gente possa estar comemorando um clube num outro patamar de receita e despesa, né, e com, sem dúvida nenhuma, taças no armário, títulos, que é o que o torcedor quer. E para que esse êxito desportivo seja conseguido, quais é que são aquelas características ou habilidades em que um presidente deve colocar o foco? Nós precisamos buscar esse equilíbrio econômico-financeiro, onde as nossas receitas recorrentes consigam cobrir as nossas despesas recorrentes. Isso não acontece hoje. Hoje as nossas despesas recorrentes acabam sendo maiores do que as nossas receitas recorrentes. E o que cobre isto é ou o mercado financeiro ou a venda de atletas. E a venda de atletas, que seria para reinvestir numa equipe forte, competitiva, acaba sendo para pagar as contas recorrentes, conta do mês que vem, né? Do mês que está batendo na porta. Então, esta é um elemento fundamental para a gente dar esse passo. Paralelo a isso, a nossa categoria de base precisa estar formando jogadores para a entrega de desempenho esportivo, para a entrega de desempenho econômico e financeiro. E tudo isso, por óbvio, embalado por um futebol competitivo, com eficiência, com uso da ciência de dados, né, para que a gente tenha resultados econômicos e financeiros em contratações e resultados esportivos em qualidade desses atletas e do plantel. Essa busca ela é permanente. Então, categorias de base, eficiência principalmente no futebol e o equilíbrio econômico-financeiro são 3 elementos que a gente não abre mão, não vai abrir mão e vai, tenho certeza, no balanço final desses 3 anos, ser considerado com um avanço importante nessas áreas. Para concluir a nossa conversa com chave de ouro, qual é que seria aquele livro, filme, documentário, série que poderias recomendar a quem nos ouve ou a quem nos vê sobre futebol ou gestão desportiva? Eu acho que um filme interessante, claro que é, tem muita fantasia, tem coisas que não são reais. O Moneyball é um filme que traz um pouco dessa dinâmica, né? Que ainda precisa ser trabalhada e adaptada, por óbvio. A gente não tem gente que brinca,
a turma que segue o Moneyball. Não, não é isso, mas a gente precisa ter ali ferramentas importantes em relação a isso, né? E eu acho que é um exemplo. E aí tem inúmeros livros aí de pessoas importantes que estão trazendo contribuições importantes. Eu venho mais do mundo corporativo, né? E o futebol para mim foi muito mais a vivência, né? E isso é importante, mas o mundo corporativo também nos traz lições importantes de governança, de gestão de pessoas, que a gente poderia estar aqui citando livros administrativos, financeiros, que vão nos ajudar, sem dúvida nenhuma, a ter o futebol forte, o futebol competitivo que o Inter precisa. Alessandro, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença aqui no Folha. Obrigado, um grande abraço para ti e para todos que estão nos assistindo. Para todos aqueles que nos veem ou nos escutam, não se esqueçam que podem seguir o Folha no Instagram, no Facebook e também subscrever o canal para irem acompanhando todas as novas conversas sobre a gestão desportiva. Um abraço a todos.